Bom dia a todas, Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então estamos juntos aqui nesse processo de autotransformação que um curso em milagres nos proporciona, né? Eu queria compartilhar com vocês que eu tenho recebido mensagens, muitas mensagens, de pessoas comentando como o fato de eu gravar esses vídeos todos os dias fez com que elas não desistissem de praticar as lições, né? Me agradecendo pela minha dedicação, uma palavra que muitas pessoas utilizam é entrega, né? Eu acho até curioso, né? E eu quero dizer para vocês que a minha obrigação de gravar esses vídeos para vocês também adiciona muito à minha prática, né? Porque eu sou uma pessoa muito comprometida. Então, quando eu me comprometo com alguma coisa, é porque realmente eu vou dar o meu melhor para fazer aquilo com o que eu me comprometi, né? Então, vocês também estão me ajudando muito a eu me aprofundar muito no meu conhecimento e na minha prática do livro de exercícios do curso, tá bom? Então a gente começa com a lição do dia, que é essa lição maravilhosa, completamente zen, né? Uma lição praticamente budista, né? E que diz pra gente: eu não sei para que serve coisa alguma. Lição 25, eu não sei para que serve coisa alguma. Propósito é significado. A ideia de hoje explica por que nada do que vês significa coisa alguma. Não sabes para que servem as coisas, portanto, elas não têm significado para ti. Tudo é para o teu próprio interesse, é para isso que serve, é esse o seu propósito, é isso o que significa. É reconhecendo isso que as tuas metas vêm a ser unificadas. É no reconhecimento disso que o que vês é revestido de significado. Tu percebes o mundo e tudo nele como significativo em termos das metas do ego. Essas metas não têm nada a ver com os teus maiores interesses, porque tu não és o ego. Essa falsa identificação faz com que sejas incapaz de compreender para que serve qualquer coisa. Como resultado, estás fadado a usá-las equivocadamente. Quando acreditares nisso, tentarás retirar as metas que designaste para o mundo, ao invés de tentares reforçá-las. Um outro modo de descrever as metas que ora percebes é dizer que estão todas relacionadas com interesses pessoais. Como não tens interesses pessoais, as tuas metas, na realidade, concernem o nada. Portanto, ao valorizá-las, não tens absolutamente nenhuma meta, e assim não sabes para que serve coisa alguma. Antes que os exercícios de hoje possam fazer qualquer sentido para ti, mais um pensamento é necessário. Em níveis mais superficiais, tu, de fato, reconheces o propósito, mas o propósito não pode ser compreendido nesses níveis. Por exemplo, de fato compreendes que o telefone existe para o propósito de falar com alguém que não está fisicamente na tua vizinhança imediata. O que não compreendes é a razão pela qual queres alcançá-lo, né? E é isso que faz com que o teu contato com ele seja significativo ou não. É crucial para o teu aprendizado que estejas disposto a desistir das metas que estabeleceste para todas as coisas, né? Por que nós temos que desistir das metas? Porque essas metas são as metas do ego, não são as metas do nosso ser real, né?
A meta única do nosso ser real é fluir com a experiência. É aceitar, perdoar e agradecer, né? É isso. O reconhecimento de que elas são sem significado, em vez de boas ou mais também, né, entre aspas, é o único caminho para realizar isso. A ideia para o dia de hoje é um passo nessa direção. São requeridos 6 períodos de prática, cada um com a duração de 2 minutos cada, né? Cada período deve começar com uma lenta repetição da ideia de hoje. Em seguida, olha à tua volta e deixa o teu olhar pousar em qualquer coisa que casualmente capte os teus olhos, perto ou longe, importante, entre aspas, ou sem importância, humano, entre aspas, ou não humano. Com os teus olhos em cada sujeito selecionado desse modo, dize, por exemplo, eu não sei para que serve esta cadeira. Eu não sei para que serve este lápis. Eu não sei para que serve esta mão, né? Para eu me lembrar que eu não tenho que fazer distinção entre as coisas vivas e as coisas inanimadas, né? Eu não sei para que serve aquele gato. Eu não sei. Com os teus olhos em cada sujeito, dize isso de maneira bem lenta, sem deslocar os teus olhos do sujeito até que tenhas completado a declaração referente a ele. Passa então para o próximo, né? Próximo sujeito, o próximo objeto, e aplica a ideia de hoje como antes. Eu não sei para que serve coisa alguma, né? O objetivo dessa lição é me lembrar da minha total, completa e absoluta ignorância. E isso, gente, faz com que nós paremos de julgar os acontecimentos e faz com que nós reduzamos, isso nos possibilita a redução do nosso egocentrismo num nível imenso. Nós ficamos mais humildes. Nós estamos nos lembrando de quem realmente somos. E isso é muito bonito. Isso é muito especial. A gente ainda está na lição 25, né? Então ainda faltam 15 lições para a gente chegar na lição 40. E em todo início de ano eu comento com vocês que as 40 primeiras lições são as lições pedreira de um curso em milagres. Então pode ser que você ainda esteja brigando internamente com as lições. E isso é normal. Não pense que quando eu comecei a praticar, que eu levava meus cartõezinhos de papel dentro da bolsa, que eu copiava à mão, não pense que eu não brigava com as lições. Se você ainda estiver brigando, não tem problema. Fique em paz com a sua briga. Fique em paz. Fique em paz com a sua prática. Né? Hoje eu fui para minha aula de hidroginástica e fiquei, na hora em que eu tô fazendo a minha atividade física, é uma hora em que eu tenho um tempo, né, para ficar comigo. Então eu tô escutando as minhas aulas. Hoje eu não coloquei, porque eu cheguei atrasada na aula. Não coloquei meu headphone para ouvir minha aula do dia. Então eu fiquei lá, o professor lá botando umas músicas, algumas bizarras, depois ele deixou a gente escolher e tal. Vou contar pra vocês qual a música que eu escolhi pra fazer aula de hidro hoje. Foi Psy, Gangnam Style, tá? E ele virou pra mim e falou assim, eu não acredito que você tá escolhendo isso, nunca imaginei. Falei, pois é, eu sou uma pessoa de várias facetas, eu tenho várias facetas, né? E eu fiquei lá repetindo, que nem uma retardada. Eu não sei para que serve coisa alguma. Eu não sei para que serve essa piscina. Eu não sei para que serve esse pula-pula. Eu não sei para que serve esse flutuador. Eu não sei para que serve esse homem lindo que está aqui me dando aula, né? Eu não sei para que serve nada. Gente, como isso é libertador, né? Eu me lembro do início da minha psicoterapia com a minha grande terapeuta Yara Becho,
que eu ia para as minhas sessões semanais e ficava lá azucrinando ela, enchendo os ouvidos dela com as minhas opiniões formadas sobre tudo, né? Com meus julgamentos. E o que eu mais ouvia daquela santa mulher, que aquela mulher, ela já naquela época era uma santa, né? Isso lá no início dos anos 2001, eu acho, foi quando eu comecei a fazer minha psicoterapia com ela. Ela falava assim, a gente não sabe, né, Jaque? E aí eu falava, não, porque isso é feio, porque aquilo é aquilo outro. E ela virava pra mim, né? A gente não sabe, né, Jaque? Essa é a terapeuta que eu falei pra vocês que ela era formada pelo Patchwork, o trabalho do caminho das palestras da Eva Pierrakos, né? Que a Eva Pierrakos canalizava o guia, né? Então, basicamente, vocês vejam que eu já perturbei o juízo de muita gente nessa minha vida, né? E eu falo isso para vocês com muita humildade. Por que eu falo isso para vocês? Para que vocês não desistam de vocês mesmos. Eu não desisti de mim. E eu não vou desistir de vocês, tá bom? E a gente agora vai passar para a leitura do livro A Workbook Companion, né? Volume 1, comentário sobre o livro de exercícios para os estudantes de um curso em milagres. Tá bom? Então, lição 25, eu não sei para que serve coisa alguma. Instruções práticas. Começar a aprender que o propósito que você atribui às coisas, na verdade, é totalmente sem significado. E isso vai ajudar você a deixar ir, abrir mão dos seus propósitos, desses propósitos. O exercício, 6 vezes por 2 minutos, repetindo a ideia vagarosamente. Olhe à sua volta e deixe o seu olhar descansar em todas as coisas que capturarem os seus olhos, né? Permaneça olhando para a coisa tempo suficiente para dizer vagarosamente: eu não sei para que serve este telefone. Eu não sei para que serve este livro, né? Então, mova-se para a próxima coisa. Não faça distinções entre coisas próximas ou que estejam próximas ou que estejam longe, né? Que você considere importantes ou não importantes, humanas ou não humanas, né? Felinas ou não felinas, né? Eu tenho uma quantidade imensa de seguidores aqui que são os felizes proprietários de felinos, né? Talvez por isso gostem tanto de mim, por isso talvez assistam os meus vídeos para poder ver a Aslan, né? A Aslan não tá aqui por aqui, então faça o exercício com os seus felinos também, tá? Observações. À medida em que você olhar para um objeto e repetir a ideia, você pode se conscientizar do quanto você vê aquele objeto como existindo para servir aos seus interesses pessoais. E isso inclui os objetos inanimados, assim como os objetos animados, tais como os corpos. Aquilo que a gente falou ontem, né? Falamos ontem sobre isso, né? Os nossos roteiros para as pessoas. Nós vemos tudo nos nossos ambientes como tendo o propósito de estar a serviço desse ser separado, né? Hoje eu estou com essa minha blusa de zebra que eu adoro e eu tenho uma série de propósitos para ela, né? Essa blusa é perua pra caramba, gente, que vocês não estão vendo, olha, super perua, ó. Vocês não conhecem meu lado perua, né? Muito bem. Nós vemos isso simplesmente não pode ser o verdadeiro propósito de cada coisa, tá? Aqui ele tá realmente explicando pra gente que não pode ser o verdadeiro propósito, esse propósito que nós atribuímos às coisas. Na verdade, consciente ou inconscientemente, nós estamos sempre atribuindo propósitos de uso às pessoas, coisas e situações, né? Este telefone aqui, ele tem um propósito muito específico para mim. Este anel aqui, ele tem um propósito muito específico para mim.
Este livro aqui, ele tem um propósito muito específico para mim, mas todos esses são propósitos irreais. São propósitos do meu ego, tá bom? Então eu não sei para que serve coisa alguma. E a gente já vai descobrir o motivo disso. Você já notou que o passo recomendado para a prática está sendo... Comentário. Você já notou como o passo recomendado para a prática está sendo acelerado? Ontem nós saímos de 5 períodos de 1 minuto para 5 períodos de 2 minutos. Hoje nós aumentamos para 6 períodos de 2 minutos. Quantos de nós estão fazendo um sério esforço para seguir essas instruções? Lembre-se de do que a introdução ao livro de exercícios falou. Não nos é pedido que acreditemos nas ideias, que aceitemos as ideias, que gostemos das ideias, que demos boas-vindas às ideias. Até uma resistência ativa, ela está ok. Tudo que nos é pedido é que nós usemos as ideias e apliquemos as ideias da forma como somos dirigidos. Nada além disso é requerido para fazer com que sejam efetivas, mas aplicá-las como dirigido é requerido se nós quisermos que elas tenham efeito nas nossas vidas. Certo? Nós não sabemos para que serve coisa alguma. A questão óbvia aqui é: para que serve isso? E a lição responde à questão. Tudo é para o seu próprio melhor interesse. Uma coisa que eu não falei ontem, porque eu tive que gravar o vídeo com muita pressa, foi que ontem nós afirmamos assim: eu não percebo os meus maiores interesses. A gente poderia ter a tendência a dizer assim: eu não sei quais são os meus maiores interesses. Eu não sei. Mas não é esse o verbo que Jesus usa. Jesus diz: eu não percebo os meus maiores interesses. Não é isso? Por quê? Porque aqui na terceira dimensão só podemos perceber. Podemos perceber erroneamente, que é o que fazemos com a nossa mente errada, com a nossa mente egóica, e podemos perceber corretamente, que é o que fazemos quando pedimos pela percepção verdadeira. Pedimos para que o Divino Espírito Santo perceba através de nós. Tá? Aí ele vem e fala o seguinte: obviamente isso se relaciona com a lição de ontem. Eu não percebo os meus melhores próprios interesses. Quais são os meus melhores interesses? Tudo. Olhem isso, porque isso é enorme, isso é bombástico. A maneira que a minha professora de um curso em milagres ensinava isso pra gente era falando uma das chavinhas favoritas dela. A vida se resume a 2 A's. Se tá bom, aproveita. Se tá ruim, aprende. Então tudo serve ao meu maior interesse, ao meu melhor interesse. Se tá ruim, então o meu interesse ali naquela situação é aprender. E se tá bom, o meu melhor interesse ali naquela situação é aproveitar, surfar a onda, né? Então a onda vem. Se eu consigo surfar, eu tô aproveitando o surf. Se a onda vem e me derruba, eu estou aprendendo a ficar mais sagaz para, a cada momento que passar, eu conseguir surfar uma onda maior ou mais complexa. Eu não sei como é o grau de dificuldade no surf, eu nunca fiz surf. Imagino que deve ser dificílimo, admiro muito as pessoas que fazem, né? Nós não sabemos, e nós certamente não acreditamos nisso. Nós avaliamos tudo em termos dos objetivos do ego.
E uma vez que o ego não é você, então essa avaliação não pode dar-nos qualquer ideia de qual seja o nosso maior interesse. Nós estamos pegando e escolhendo as coisas que apoiam os nossos egos, que não é o nosso self, o nosso ser real. E, portanto, claramente nós estamos, de fato, minando o nosso próprio self, o nosso ser real. A declaração de que o ego não é você é particularmente importante nessa lição. E isso talvez seja algo que nós não nos demos conta lendo, a menos que alguém nos diga. Então, a chave para a prática da lição é: eu não sou o meu ego, corpo, personalidade. Eu não sou um ego. Eu não sou, né? Ontem, uma aluna minha que disse para mim que não acredita em Deus e que é uma fofa, que eu amo de paixão, ela estava compartilhando comigo que uma grande amiga dela foi assassinada no Rio Grande do Sul. E como a menina foi assassinada? A menina precisava tirar umas fotografias para finalizar o trabalho de conclusão de curso na faculdade, né? E foi para um determinado lugar onde houve umas enchentes em Porto Alegre para ela finalizar as fotos para o trabalho de conclusão de curso. Chegando lá, um grupo de bandidos que tinha sido contratado para matar um determinado cidadão que estava na rua, no mesmo lugar que ela estava num bairro da periferia, e na mesma hora matou o tal cidadão, mas algumas balas escaparam e ela foi assassinada na hora. E aí, gente, eu me contorcendo para a menina aos prantos na minha frente, uma menina que eu amo, que é um dos seres humanos mais doces que eu já tive a oportunidade de conhecer na minha vida, e eu, para explicar para ela um assassinato da amiga dela a partir de um curso em milagres. Então a gente pode apelar para essa lição, né? Não somos egos, corpos, personalidades, né? Já é um bom começo, né? Aí ele continua. Nós olhamos para o mundo a partir da perspectiva do ego e literalmente atribuímos propósitos para as coisas, propósitos que irão apoiar os nossos egos. Quando as coisas não acontecem de acordo com as nossas expectativas, nós ficamos transtornados. Todos os nossos objetivos envolvem interesses pessoais. Mas, uma vez que você não tem interesses pessoais, seus objetivos estão realmente relacionados ao nada. Nós realmente não temos interesses pessoais porque a pessoa que nós pensamos... quando nós dizemos essas palavras, nós não temos interesses pessoais, porque a pessoa sobre a qual pensamos quando dizemos essas palavras não é real. Nós não temos objetivos reais, porque não os compartilhamos, não os temos em comum com todas as coisas viventes. Porque todas as coisas viventes estão conectadas. E a partilha, esse compartilhar, é o que faz os objetivos serem reais. Né? Tem uma história que eu acho que é assim, né? Que disse que a Vaiana Steibel, a criadora do Theta Healing, falou assim para Deus, para o Criador. Entrou em estado Theta e foi conversar com o Criador e falou: Criador, por favor, mostre-me o ser mais evoluído que está vivo hoje no planeta Terra. E então o Criador mostrou para ela uma imagem de um nabo, né? Que é uma espécie que vive em comunhão com todas as espécies que estão à volta dele, né? Então é mais ou menos isso. Se os meus objetivos não são compartilhados, não são do Espírito Santo,
então eles não são reais de forma nenhuma. E tem uma outra história da Tio Suan hilária também, que ela fala, eu não sei se ela estava em oração, mas é uma coisa meio semelhante. Foi lá e perguntou para Deus, qual é a espécie mais evoluída do planeta? E então Deus mostrou para ela fungos. Fungos, seres microscópicos, fungos, né? Porque os fungos vivem em comunidade, em paz, muito bem, obrigado, né? Se a gente observar, o grande problema da espécie humana não é falta de abundância, é falta dos objetivos compartilhados. Não é? Não é? Porque quando eu resolvo, quando eu moro na beirada de um rio e eu poluo o rio no ponto onde eu moro, porque eu não estou me preocupando porque a poluição vai descer rio abaixo e não vai me afetar, isso mostra um ponto de vista egocêntrico da vida. Concordam comigo? Estão entendendo onde ele está querendo chegar aqui? Estou dando uns exemplos, né? Muito bem. Então, da próxima vez que você quiser saber qual é o ser mais evoluído do planeta Terra vivo hoje, pense num nabo, né? Eu particularmente adoro comer nabo na salada, né? Talvez o comer o nabo esteja me ajudando também a, em alguma medida, evoluir espiritualmente. Os objetivos compartilhados reconhecem a realidade de quem nós somos. Os objetivos do ego não o fazem. É por isso que nós estamos extremamente confusos a respeito do propósito das coisas. A lição aponta que, num nível superficial, nós conhecemos, sabemos para que as coisas são. Nós sabemos que um telefone é para falarmos com alguém que não está fisicamente presente. Mas o propósito não pode ser compreendido nesses níveis. Por exemplo, nós não compreendemos o porquê nós queremos alcançar alguém, ligar para alguém por telefone. Nós podemos pensar que nós compreendemos. Você pode estar ligando para uma loja para pedir um livro. Mas por que você quer o livro? Por que chamar agora, nesse momento precisamente? Há um propósito mais profundo em tudo que nós não compreendemos, nem poderemos compreender enquanto estivermos pensando sobre os nossos objetivos conscientes como sendo os nossos objetivos reais. Nós temos que estar dispostos a abrir mão dos objetivos que nós estabelecemos para tudo. E isso é que é tão legal, né, no estudo da psicanálise, né? E um curso em milagres, na minha opinião, ele é totalmente psicanalítico, nesse sentido. Qual é a minha motivação subjacente para tudo que eu faço? Qual será a minha motivação subjacente para usar essa blusa de perua hoje, de zebra, azul? Vocês entendem? O que está por trás? Essa é a grande pergunta. O que está por trás? Porque o que está em cima é irreal. Se eu vou lá para baixo, então eu posso encontrar, por exemplo, no caso da amiga da minha aluna que foi assassinada, uma profunda lição de despertar espiritual para os familiares dela. Eu não estou dizendo que foi isso. Eu não sei. Eu vou repetir a lição. Eu não sei para que serve coisa alguma. Mas esse é um exemplo. Entendem? Muito bem. Toda a fundação, a estrutura dos nossos julgamentos está apodrecida. Porque descansa sobre a ideia de que há coisas fora de nós que são diferentes de nós. Não há nada fora de nós. Tudo é parte de nós. É a lei do uno. Se você for um aluno muito adiantado de um curso em milagres,
que definitivamente não é o meu caso, então vá estudar a lei do uno. The Law of One. É a mesma coisa. É quinta dimensão pura. Somos todos um. A lei do universo é a lei do uno. É a lei do um. Enquanto eu não aprender isso, não vou subir na minha escada ascensional. Ok? É a regra de ouro. Eu só faço para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Ok? Enquanto nós estivermos partindo dessa falsa premissa, os nossos objetivos serão tortos e os nossos julgamentos serão falhos. Eu acho muito útil me lembrar de que eu não sei para que nada serve e que eu não sei para que isso aqui serve. Uma chamada telefônica pode trazer notícias ruins, mas eu posso dizer, eu não sei para que serve essa chamada telefônica. Eu não sei para que serve essa situação e, portanto, eu não posso julgá-la. Pá, essa é a conclusão. Eu não posso julgar. Sou eu lá em 2001 indo na minha terapia e falando, é isso, é aquilo, Yara. Ele me fez isso, ela me fez aquilo. Ele isso, ele é assim, ele é assado, ele estava pensando isso quando ele me fez aquilo. E ela olhava para mim calmamente. Ela parecia aquela ama indiana, sabe? Não fisicamente, mas no jeito, na energia. E ela olhava para mim com toda a compaixão. Aquela mulher é a deusa da compaixão, a encarnação de Kuan Yin, da mestra Kuan Yin. Ela falava assim para mim, mas a gente não sabe, né, Jaque? Pensa só, você pode ter certeza? É meio que o trabalho da Byron Katie, né? Isso é verdade? Você tem certeza de que isso é verdade? Como é que você se sente quando você nutre esses pensamentos? É o trabalho da Byron Katie, né? Sobre o qual a gente falou no passado. Muito bem. O curso insiste, essa frase eu quero que vocês anotem, na agendinha, dia 24 de janeiro de 2020, 25 de janeiro de 2024. O curso insiste na nossa total ignorância. O curso insiste, Jesus insiste na nossa total e absoluta ignorância. Não é burrice, não é estupidez, é ignorância, de ignorar. Eu ignoro, eu não sei para que serve coisa alguma. Meu Divino Espírito Santo, por favor, me dê a sua percepção a respeito deste livro, a respeito deste telefone. Certo? Ok? O curso insiste na nossa total ignorância. O curso insiste na nossa total ignorância. Por isso que a gente fica repetindo o dia inteiro. Eu não sei para que serve coisa alguma. Eu não sei para que serve a blusa de zebra. Eu não sei. Né? A confusão entre a sua real criação e o que você fez para si mesmo, as imagens que fizemos, o holograma de terceira dimensão que construímos, é tão profunda que se tornou literalmente impossível para você conhecer qualquer coisa. E aí ele usa o verbo conhecer, tá? E isso é muito definitivo, não é? Literalmente impossível. Não se trata de uma figura de linguagem. Obviamente, se você não sabe de nada, literalmente, o julgamento é impossível, né? Porque nós confundimos a nós mesmos com os nossos egos, e aí eu vou usar a terminologia do Tom Wakechild junto com a minha, né, os nossos egos, corpos, personalidades, porque ele chama de ego-corpo e eu chamo de ego-corpo personalidade. Por que eu adicionei a palavra personalidade? Porque em outras vidas eu tinha um outro ego com outro corpo, com uma outra personalidade, tá? Então nós não poderemos saber nada. A nossa crença na nossa identidade como seres separados, localizados em corpos, se tornou uma crença nuclear inquestionável por trás de cada um dos nossos pensamentos. Nós avaliamos tudo em termos dos objetivos do ego.
Antes que nós possamos mesmo avaliar qualquer coisa, isso significa que nós já pressupomos que o que quer que isso seja e o que quer que isso signifique, isso não somos nós. Isso é o outro. Isso é outra coisa, que eu não sei o que ele quis dizer, tá? Sim, isso é o outro, é isso. A partir dessa premissa, se torna literalmente impossível conhecer ou compreender qualquer coisa, porque não é o outro, é parte de nós. O telefone é parte da minha consciência. Eu já contei pra vocês que quando eu fico nervosa eu começo a queimar meus aparelhos eletrônicos, né? Um bebê muito pequeno no seu berço passa por um processo de aprender que o seu pé e a sua mão são partes dele mesmo. Para começar, para início de no começo, o bebê não sabe nada disso. Você pode observar o bebê algumas vezes tratando o pé como se o pé fosse algo externo a ele. É muito legal você ver. A gente vê isso nos animais também. Às vezes você vê o gatinho correndo atrás do próprio rabo. Ele não entende que o rabo dele é parte dele, né? E às vezes é muito legal você ver, depois eles perdem isso quando ficam mais velhos, mas quando são pequenos, se você puser um espelho na frente de um cachorrinho ou de um gatinho, ele vai olhar e se assustar. Depois eles, me parece que não conseguem mais apreender as próprias imagens, tá? Nós ainda somos crianças nesse sentido, porque não reconhecemos as partes de nós mesmos quando nós as vemos. Nós pensamos que elas são alguma coisa a mais. Porque nós pensamos que elas são alguma coisa a mais, além, nós somos incapazes de fazer julgamentos que façam qualquer sentido. Os nossos julgamentos não são apenas exagerados ou inacurados. Eles são totalmente fora da realidade. Eles são ridículos, né? Deixa eu ler aqui uma frase em português, tá? Porque ele vai citar algumas frases aqui do livro e eu vou ler para vocês, porque é como eu digo para vocês, né, gente? Eu também sou filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado. E o que eu acho mais legal, sabe, gente, é que às vezes você vê pessoas que estão começando a estudar um curso em milagres e estão cheias de certezas, né? E eu penso, nossa, das duas uma, ou essa pessoa, ela tá num nível tão além do meu nível, mas tão além, que eu não consigo nem apreender essa certeza que ela tá me trazendo, ou então ela não tá entendendo nada. O que infelizmente é o mais provável, né? Porque se ela tivesse tão além, muito provavelmente ela não estaria mais encarnada aqui no planeta Terra, tá? Aqui no planeta Terra, não. Aqui nessa Matrix, né? Então, vamos lá. 12. Ele vai citar uma frase bonita aqui, que é a 2 a 3. Não nos lembremos das nossas próprias ideias a respeito de qual é o objetivo do mundo. Nós não sabemos. Soltemos todas as imagens que guardamos de todas as pessoas e que sejam varridas das nossas mentes, né? E a pessoa chega para você e ela tem certeza, e ela vem e aponta o dedo na sua cara e fala para você, olha, não é nada disso, eu já tô em outro nível, eu já não, isso aí que você está fazendo não faz o menor sentido. Se nós não sabemos para que serve coisa alguma, nós não podemos julgar isso. Nós não podemos avaliar se isso está ou não
alcançando o seu propósito, porque nós não sabemos qual é o propósito dessa situação, dessa coisa. Não nos é pedido adquirir todo o conhecimento que nos falta. Nos é pedido para ficarmos quietos e nos lembrarmos o quanto nós não sabemos. O texto nos diz que não há uma declaração de que o mundo o texto nos diz que não há uma declaração que o mundo tenha mais medo de ouvir do que essa, que eu vou ler para vocês também aqui, pedindo licença para ler na língua portuguesa, minha língua mãe, né? Que diz assim, 17:7. Eu não sei o que eu sou e, portanto, não sei o que estou fazendo, onde estou ou como olhar para o mundo ou para mim mesmo. É isso que o seu ego teme ouvir. Seu ego tem pavor de ouvir isso. Então eu vou ler de novo, para o seu ego ficar bem apavorado. Eu não sei o que sou, portanto não sei o que estou fazendo, onde estou, ou como olhar para o mundo ou para mim mesmo. Eu não sei. Eu não sei o que eu sou, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas eu posso me abrir para saber. E isso nós vamos estudar ao longo dos próximos dias. Essa lição, aprender, pode-se dizer que o aprendizado dessa lição, o aprendizado disso, é o nascimento da salvação. E é onde o aprendizado começa a admitir o quão incapazes de julgar nós somos. Todas essas coisas que nós não sabemos. Reconhecer a nossa ignorância é o nascimento da salvação, porque até que nós possamos admitir que nós não sabemos, nós não vamos pedir ajuda. Enquanto nós pensarmos que nós sabemos, nós estamos bloqueando o verdadeiro conhecimento, tá? E isso vale para o curso também, de acordo com o meu entendimento. A melhor maneira de nós nos aproximarmos do curso é reconhecendo a nossa ignorância. Vocês podem falar assim para mim, você ainda faz isso? É o que eu mais faço. Por que é o que eu mais faço? Porque eu tenho uma total e absoluta reverência por esse texto sagrado. E eu sei que depois de décadas de estudo, eu ainda não conseguia aprender, compreender e apreender nem 1% do que Jesus está tentando me ensinar. Porque é mais ou menos como se Jesus estivesse lá no alto do Empire State Building, em Nova York, tá? Ele tá lá no alto. E ele tá olhando para a cidade de Nova York e ele tá tentando me descrever o que ele vê. E eu tô lá embaixo. Eu tô lá na porta do Empire State Building. E eu tô olhando à minha volta e dizendo que aquele pequeno lugar ali onde aquela quadra onde o prédio tá fincado é a cidade de Nova York. É mais ou menos esse o nível de dificuldade. Ele tá olhando a partir da 5ª dimensão. E eu tenho um cérebro, uma mente de 3ª dimensão, né? Então eu acho que a melhor forma de nós nos aproximarmos do curso é com muita humildade, com muita reverência. Ano que vem, já falei isso para vocês ano passado. Ano que vem a minha compreensão dessa lição vai ser outra. Como hoje em 2024 a compreensão que eu tenho dessa lição é mais ampla do que a compreensão que eu tinha em 2021 quando eu fiz para vocês a leitura do A Year of Forgiveness. Né? Ontem à noite, antes de dormir, eu vou acabar de ler aqui, depois eu falo dessa experiência, que é uma experiência bonita, tá? 2.
As criancinhas reconhecem que não compreendem o que percebem e por isso perguntam o que aquilo significa. Não cometas o equívoco de acreditar que compreendes o que percebes, pois o seu significado está perdido para ti. No entanto, o Espírito Santo guardou o seu significado para ti, e se permitires que ele, Espírito Santo, o interprete, ele restaurará para ti aquilo que jogaste fora. Você vai se lembrar. Porém, enquanto pensares que conheces o seu significado, não verás necessidade de perguntar isso a ele. Não conheces o significado de nenhuma das coisas que percebes. Nenhum pensamento que tens é totalmente verdadeiro. Reconhecendo isso, começas com firmeza. Uau! Não estás sendo guiado equivocadamente. Não aceitaste guia nenhum. Ele termina aqui. Reconhecendo isso, você começa com firmeza. Então, quando você reconhece aquela frase socrática, quanto mais sei que nada sei. Né? O Bob Mandel tem uma frase dessa também que é maravilhosa, que é assim, eu acho que é quanto mais eu sei, mais eu me dou conta de que nada sei. Quanto mais eu quero me aproximar de Deus, mais eu entendo e fico em paz com isso, que Deus é o incognoscível. Deus é um mistério, né? E ontem antes de dormir, eu estava fazendo uma meditação especial com o nosso Mestre Jesus e a gente treinou a lição, né? Que é, eu não sei, eu não percebo os meus maiores interesses, né? E me veio uma coisa muito bonita assim, né? Por que nós não percebemos os nossos maiores interesses? Justamente o que a lição de hoje está falando, né? E eu não tinha lido novamente a lição de hoje, porque eu só leio a lição do dia no dia, né? Eu só leio o texto em inglês no dia para poder não cometer aqui, tentar traduzir da melhor forma possível, né? Porque não tem apenas a questão da língua, tem você tentar trazer um conhecimento que está em outra língua que tem a ver com o curso em milagres, né? Da forma menos equivocada possível, da forma mais pura possível, melhor dizendo, né? E aí, por que eu não percebo os meus maiores interesses? Por que eu não sei para que serve coisa alguma? Porque eu tô sempre entendendo que aquela coisa, aquela pessoa ou aquela situação tem que preencher uma falta minha. Tem que me dar alegria, tem que me dar felicidade. Se aquele roteiro não sai do jeito que eu queria, eu perco a minha paz. Eu não percebo os meus maiores interesses. Talvez o meu maior interesse numa situação não seja ficar confortável. Talvez o meu maior interesse numa situação seja crescer espiritualmente. Vamos pegar o exemplo daquele meu marido que me traiu. Eu não percebo os meus maiores interesses no fato dele ter me traído. Eu não sei para que serve o fato dele ter me traído, eu não sei. Mas talvez, o fato daquele cidadão maravilhoso, aquele filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado e íntegro, ter me traído, tenha me dado justamente a dádiva de começar a olhar para mim, como dizia a minha professora, de eu começar a querer saber de mim. Porque eu buscava naquele homem o preenchimento do meu vazio interior, desse buraco negro que está aqui no meu chakra cardíaco. Se você pensou em outro buraco negro, você se enganou. Não é desse que eu estou falando.
Tá bom? Então, aquele vazio que deriva do sistema de pensamento do ego de falta, princípio da escassez, limitação e separação, a crença de que a separação de Deus em algum momento poderia ter acontecido, nunca aconteceu. Então, esse fato desse homem maravilhoso, que era o meu marido, ter me traído, foi a maior bênção que aconteceu na minha vida. Eu fui jogada de volta à minha própria vida, porque eu me distraía com aquele marido. Eu me anestesiava com aquele marido. Eu passava o dia inteiro cuidando da vida dele, querendo saber onde ele estava, com quem ele ia, quando ele ia voltar. Eu não tinha vida, eu não tinha contato comigo mesma. E aí, um belo dia, eu encontrei uma mulher num canal chamado Alquimia dos Milagres e eu comecei a aprender essas coisas, porque eu queria aprender alguma coisa de um curso em milagres. E esta mulher dizia que tinha algo para ensinar. E aqui estou eu, como dizia a minha professora, sabendo de mim, querendo me ver, querendo ver quais são os papéis disfuncionais que eu desempenho nas minhas relações, para que eu possa modificar a única pessoa sobre a qual eu tenho controle, eu mesma. E penosamente, né? Porque na hora que eu decido que eu vou mudar, gente, o que foi hoje para mim levantar da minha cama? O que foi hoje? Se o telefone tivesse, se o telefone celular tivesse perto de mim, eu teria ligado para uma empresa de tratores para vir me arrastar da cama hoje, tá? Então, resumo da ópera. Tudo vai servir ao meu maior interesse. Tudo vai servir ao meu maior interesse. Tem um texto muito legal da Iyanla Vanzant, que é uma mestra espiritual americana que eu adoro, que ela fala assim, ela compara a vida a um banquete, tá? Então você tá lá no banquete e os serviçais vão vir trazendo a comida para você. E aí é claro que você quer comer as iguarias mais maravilhosas, né? Você quer comer o brioche, a mousse de chocolate, aquele salmão maravilhoso com crosta de gergelim, enfim. E a vida vem trazendo as coisas para você. E aí, às vezes, a vida te traz um pão mofado. E você fala, como assim? Eu não vou comer um pão mofado. Ela é uma comparação, uma analogia que ela faz, é muito legal. E aí, esse pão mofado, ele não é nada do que você queria. Mas se você comer o pão mofado, se você se abrir para receber o pão mofado, comer o pão mofado, vai ser aquele pão mofado que vai te dar a nutrição, o nutriente do qual você precisa naquele momento da sua vida. Então, pegando o exemplo da mulher traída, naquele momento da minha vida, a nutrição da qual eu precisava, olha, eu tô lembrando aqui de um momento da minha vida. A nutrição da qual eu precisava chegou sob a forma daquela traição. E aquela traição pôde então me trazer até esse momento maravilhoso que eu estou desfrutando com vocês agora, em graça, beleza e harmonia. Porque eu tô lembrando de um evento da minha vida. Se não fosse aquele evento que configurou o mais difícil da minha vida, sem dúvida nenhuma, eu não estaria aqui. Com essa câmera aberta, com esse canal crístico Alquimia dos Milagres aberto. Então, olha que dádiva. Então, tudo serve aos meus maiores interesses. Mas isso eu só vou aprender ao longo da minha prática. Então, por hoje, a gente fica com eu não sei para que serve coisa alguma. Porque aqueles objetivos que eu acho, que eu sei, que eu tenho para as coisas, são todos objetivos irreais do meu ego.
Tá bom, meus amores? Hoje, com essa explicação, nós ganhamos uma grande chave ascensional. Então, não dá tempo para ler texto. Tô com 54 minutos de vídeo. Amanhã, eu acho que, se Deus quiser, dá pra gente voltar pro nosso livro-texto para começar a falar do corpo espiritual. Tá bom? Então, por hoje, é suficiente que você se lembre que você não sabe para que serve coisa alguma. Você não percebe os seus maiores interesses. Pelo simples fato de que você não é o seu ego, corpo, personalidade. Tá bom? Então, essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.